O registro civil de nascimento é um ato fundamental para o exercício da cidadania. Sem esse tipo de certidão, a pessoa não existe oficialmente. Não pode usar os serviços de saúde pública e nem se matricular em escolas, por exemplo. Para facilitar e incentivar o registro civil, mesmo que tardio, a lei foi sofrendo alterações ao longo do tempo. E hoje nós vamos falar sobre a mais recente mudança. Mas antes vamos ver como o artigo 5º da Constituição aborda este tema. A nossa Constituição garante que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. E determina que o registro civil de nascimento é gratuito para os reconhecidamente pobres. Para falar sobre as mudanças recentes instituídas por lei no Registro Civil, eu recebo aqui no estúdio Clarissa Botega, professora de Direito Civil, e também Leonardo Munari de Lima, diretor da ARPEM Brasil, Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Obrigada. Professora Clarissa, o Registro Civil, ele é todo regulado por legislação específica? Por legislação específica. É a Lei 6.015, de 73, que é a base. E a gente tem algumas outras leis que vão complementando. O próprio Código Civil traz alguma coisa. Não é uma única lei, né? A gente tem um sistema legislativo no Brasil bastante complexo. Mas a especial, a específica, aquela pontual que a gente mais usa é a Lei de Registro Público. Doutor Leonardo, e o ato de registrar uma pessoa é o que há de mais importante, já que dá início a todos os direitos que ela vai ter na vida? Diríamos que é o mais importante de todos, né? Porque através da certidão de nascimento a pessoa vai tirar o RG, vai conseguir o cartão do SUS, vai conseguir, até nos casos excepcionais, um remédio de alto custo logo no seu nascimento, vai tirar o CPF. Hoje, a certidão de nascimento já sai com o CPF, né, em uma grande maioria dos estados, através de um convênio dos cartórios com a Receita Federal. Então, é o primeiro documento e que dará origem a todos os demais. A pessoa passa a existir oficialmente, né? Exatamente. Ela consegue provar sua existência, né? Porque professora, todo nascituro já tem a personalidade, né? Exato. Mas a prova do nome, a prova da filiação é pela certidão de nascimento. Bom, nós vamos falar agora da Lei 13.484, que foi sancionada em setembro deste ano e altera regras de registro civil no Brasil. Uma das mudanças pode beneficiar a população de cerca de 40% dos municípios brasileiros que não possuem maternidade e que antes se viam obrigados a registrar seus filhos como naturais da cidade onde era realizado o parto. Vamos conferir a reportagem, pode rodar aqui. A nova regra altera a Lei de Registros Públicos de 1973, que determinava a naturalidade do bebê no município de nascimento, mesmo que a família estivesse ali por falta de maternidade na cidade de residência. Desde que o município seja no Brasil, agora a criança poderá ser considerada natural da cidade onde a mãe mora. Agora, com a lei, ficou mais fácil. Basta que o declarante venha ao cartório e informe a residência da mãe. Mas se ficar comprovada a fraude ou má-fé, a pessoa pode ser punida por falsidade ideológica com pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. A lei estabelece várias mudanças nos procedimentos de registros civis. A outra hipótese de alteração da naturalidade é quando, por exemplo, o município muda de nome. Às vezes, no local de nascimento constava aquele nome antigo, mas a pessoa quer que conste agora o nome atual do município. Então, isso foi permitido agora, desde que a gente faça menção à lei que criou esse novo município, nós podemos alterar de ofício isso aí, não depende de uma autorização de um juiz ou coisa assim. Bom, na visão de vocês, quais são as principais vantagens dessa lei, professora Clarissa? A principal vantagem é você ter agora, naquele município pequeno, onde tem uma cultura, onde tem uma comunidade, e possa ter ali o registro de nascimento de pessoas naturais daquele local. Acho que é o ponto mais especial dessa lei. E para o senhor, doutor Leonardo, quais são as vantagens da lei? Que essa questão do fundo de participação dos municípios é muito importante, seja para que esses pequenos municípios voltem a ter a sua vida, né? Eles voltem a ter recursos, voltem a ter bens ali a serviço da população. Mas a gente entende também que esses municípios voltam a ter autoestima, né? Porque por mais simbólico que seja você poder carregar ali o nome da sua cidade, né? A sua naturalidade, isso tem um impacto grande na vida de cada um de nós, né? Que carrega a sua história, pode passar isso para os filhos e netos, né? Então, tem esse lado humano
da lei, né? Muitos desses municípios que não têm maternidade, como a gente falou, podiam acabar até deixando de existir, né? Porque ninguém podia ser registrado lá, né? Exatamente. Não se nasce mais, acaba sendo um ciclo vicioso, porque não se nasce mais, as pessoas vão perdendo interesse, todo mundo vai embora para as grandes cidades, e aqueles pequenos municípios acabam definhando. Acho que talvez é uma forma de você elevar a autoestima desses municípios e fazer com que as pessoas sintam orgulho de viver naquela localidade. Agora vamos falar como funciona na prática, professora Clarissa. Essa escolha tem que ser feita ali na hora do registro ou pode ser feita depois? O ideal é que seja feita na hora do registro. Porque o que acontecia antes, né? Antes a gente não tinha essa opção de uma naturalidade diferente do local de nascimento. Hoje nós temos o local de nascimento, que é onde o bebê realmente nasceu, isso vai continuar existindo, e vai ter a opção da naturalidade ser informado ou o local do nascimento ou o local onde a mãe tem a residência habitual. Então, o ideal é que essa escolha seja feita no momento do registro. Quem nasceu antes dessa lei entrar em vigor pode alterar sua naturalidade por algum motivo ou não? Infelizmente, nós no Brasil vivemos sobre o princípio da legalidade e essa lei ela não tem efeito retroativo. Então, para quem nasceu antes da medida provisória, na verdade, que é de abril agora de 2017, vai permanecer o registro como estava, né? Não muda nada. Essa regra da escolha da naturalidade só vale da medida provisória de abril de 2017 para frente, agora convertida em lei em setembro de 2017. E muita gente tem dúvidas sobre este tema. Nós vamos conferir a primeira pergunta enviada por um dos nossos telespectadores. Pode rodar aqui. Olá, meu nome é Renata Pimenta, eu sou nutricionista e moro na cidade de Amambai, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de saber o que os pais devem fazer para comprovar que residem na cidade em que escolheram como local de nascimento do seu filho. Professora Clarissa. Então, é por mera declaração da mãe, né? Inicialmente, a lei não traz nenhuma previsão da necessidade da apresentação de um documento. Mas um ponto importante dessa lei é a questão da responsabilidade do tabelião. O tabelião agora, ele assume nessa lei uma responsabilidade social muito grande. E caso ele desconfie que tem algo errado, ele pode exigir algum tipo de documento, mas em princípio basta a declaração da mãe. Ou do declarante, né? Vou até fazer uma retificação, porque o pai também pode fazer esse registro, né? Não é só a mãe que vai fazer o registro, e escolher a naturalidade. Pois é, mas aí no caso tem que ser da cidade onde a mãe nasceu e não o pai, né? Exatamente, a gente tem essa ponderação na lei que é a cidade da residência da mãe. E por que motivo, professora? Então, na verdade, a gente fala assim que a mãe é a referência, né? Porque é ela que cria o bebê dentro da barriga dela, naquela localidade, espera-se que aquela mãe tenha família ali. A gente sabe que quando o bebê é muito novo, com quem ele vai ficar, né? Normalmente a gente espera que seja com a mãe. Tem a questão da amamentação, dos primeiros cuidados. A gente pode até usar um exemplo que está na própria lei. A licença maternidade é maior que a licença paternidade. Então, por isso, a gente dá prioridade à residência da mãe. Doutor Leonardo, isso tem que ser feito direto no cartório? Pode ser feito no posto de atendimento das maternidades, por exemplo? Porque hoje muitos bebês já saem com a certidão da maternidade, né? Exatamente. Nós temos inúmeros postos de atendimento aí pelo Brasil, onde a criança já sai do hospital com a sua certidão de nascimento e a mãe vai fazer essa opção, ou o pai vai fazer essa opção, no momento do registro, seja na unidade interligada, seja no próprio cartório. E é importante ressaltar que a declaração, né, a comprovação do domicílio, muitas vezes pode vir até do próprio hospital, quando ele entrega a declaração de nascido vivo, a DNV. Então, o cartório também tem um respaldo ali, onde a própria maternidade, com base nos documentos ali arquivados, já tem todos esses dados. Então, nós podemos exigir alguma comprovação ali na dúvida, uma conta de luz, uma conta de água, mas como também temos ali todos os documentos que já ficam na própria maternidade. Já ajuda, né? Já ajuda bem. Bom, e além do local de nascimento, a Lei 13.484 também trata de outro ponto que antes podia gerar muitos problemas. Nomes que eram escritos de forma errada. E nós recebemos um vídeo com uma pergunta sobre esse tema. Pode rodar aqui. Olá, meu nome é Carol Moreira, sou natural de Floriano, Piauí e sou servidora pública. A minha dúvida é a seguinte: o que pode ser considerado um erro no nome de nascimento de uma pessoa? Doutor Leonardo. Na verdade, os erros de que trata o artigo 110 são erros que devem ser comprovados por documentos anteriores. Então, se eu quero mudar o meu nome através do artigo 110
da Lei 6.015, eu preciso levar a certidão de nascimento do meu pai, a certidão de nascimento do meu avô, para poder falar, olha, existe algum nome errado no nascimento e eu quero fazer essa retificação. A gente tem que lembrar que o que foi autorizado é a retificação e não a mera alteração. Por exemplo, muitos nomes estrangeiros são adotados pelos brasileiros e são escritos, às vezes, com umas grafias que a gente não consegue nem entender. Nesse caso, a pessoa pode pedir essa retificação ou aí teria que ser uma alteração mesmo? Eu entendo que vai ser difícil porque, como foi um ato declaratório dos pais no momento do nascimento, ele não vai conseguir comprovar isso. Porque pode ter sido a vontade do pai aquela grafia. Então, não vai haver muito ali como comprovar essa diferença. Então, esse tipo de retificação vai ser difícil. Mas do sobrenome, se ele trouxer todas as certidões anteriores até comprovar o erro, nós podemos retificar todos esses erros, mesmo que venham do pai, do avô, se ele conseguir a certidão do bisavô. E para isso basta ir ao cartório, doutora Clarissa? Ou tem que levar toda essa documentação, tem que pedir alguma coisa na justiça? Não, é facilitado esse processo. O objetivo agora é facilitar, né? Essa questão do nome, como eu sou professora, muitos alunos me perguntam isso, doutor, a questão se a gente pode mudar o nome ou a forma da escrita do nome. E eu sempre explico que existe uma diferença entre um nome constar errado no registro e um nome que não é agradável, né? Que seria um nome constrangedor. Se for um erro grosseiro, não uma escrita, né? Uma escrita que é diferenciada, mas se for um erro grosseiro, e aí eu não vou dar exemplo aqui para não constranger ninguém, né? Falar o nome de uma pessoa. Eu vou até explicar da minha própria família. O meu sobrenome é com 2 T's e nós nunca fizemos nada. Por quê? Porque precisava entrar com uma ação judicial para pedir essa retificação. Por que entrar com ação judicial? Porque uma parte da minha família eu botei que é com T só. Agora eu já falei para meus primos que a gente já vai poder fazer isso direto no cartório, sem precisar do Ministério Público, sem precisar do juiz. É uma retificação direto no cartório, quando tem um erro. Não é caso de um nome constrangedor. Facilitou a vida do cidadão. E além de erro, pode haver outro motivo para mudar o nome? Vamos falar sobre isso no segundo bloco. O artigo 5º vai a um rápido intervalo e volta já. Aguarde aí. O artigo 5º está de volta. Hoje estamos falando sobre mudanças no registro civil. Sobre este tema, eu converso com Leonardo Munari de Lima, diretor da ARPEM Brasil, Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, e com Clarissa Botega, professora de Direito Civil. Imagine que seus pais escolheram para você um nome que eles adoram, mas que você detesta. Ou pior, este nome causa constrangimento. O que fazer? Esta é a dúvida de um telespectador que nos enviou um vídeo. Pode mostrar aqui. Olá, meu nome é Nayata Wani, eu sou de Goiânia, estudo jornalismo e eu gostaria de saber quando que a gente pode mudar o nosso nome de nascimento. Professora Clarissa, não foi erro, foi uma escolha do pai ou da mãe ali que a pessoa não gosta muito. Quando pode ser mudado? Difícil mudar. A gente já começa dizendo isso. O nome é uma escolha dos pais e essa escolha ela tem que ser muito bem pensada, porque o nome é uma forma de identificação da pessoa perante toda a sociedade. Então é difícil mudar, mas se o nome causar um constrangimento à pessoa, expor a pessoa ao ridículo, você pode pedir para mudar o seu nome. Porém, isso não é feito direto no cartório. Aí eu vou precisar de uma decisão judicial, porque eu vou ter que provar em juízo que esse nome me causa um constrangimento, que eu estou passando por uma dificuldade em razão desse nome, o juiz vai autorizar e aí sim vai ser expedido um ofício em cartório. Aí o cartório pode proceder à alteração. E na prática, como é que as pessoas fazem isso, doutor Leonardo? Procura primeiro o cartório para saber? Procura primeiro um advogado? Como é que é? Na prática, elas procuram o cartório. As pessoas estão acostumadas, né? Porque o cartório atende bem a população, atende bastante a população, principalmente no interior do Brasil. Muitas vezes naquela localidade não tem um posto do INSS, não tem alguns serviços públicos e o cartório é o único recurso. Então as pessoas acabam procurando o cartório para se socorrer a muitas dúvidas. E essa é uma dúvida frequente, uma dúvida recorrente. E o que pode ser feito com relação ao nome diretamente no cartório é alguma inclusão após a maioridade. O cidadão tem 1 ano para poder fazer algum tipo de alteração no nome. Mas lógico, sempre pensando na manutenção do nome que ela tem, exceto no caso de exposição ao ridículo, e talvez incluir aí o nome materno para aqueles que não levaram o nome materno. Existem algumas possibilidades desse tipo de retificação administrativa via cartório e juiz corregedor permanente.
Só falando aqui, já que ele falou de inclusão do nome da mãe, o que a gente chama comumente aí de sobrenome, professora, só pode ser mudado para inclusão no caso de casamento ou no caso, por exemplo, de reconhecimento de paternidade, é isso? Isso, exato. O sobrenome ele só pode ser alterado se você tiver algum tipo de alteração no seu registro. Por exemplo, aliás, até é bom a gente esclarecer isso, né? Eu como professora, muitos alunos me perguntam isso. Quando eu me caso, principalmente as mulheres, eu preciso pegar o sobrenome do meu marido, né? Ou pegar o sobrenome? Não, não é necessário. Hoje você pode casar e não pegar o sobrenome do seu marido. Mas se for incluir, então basta ir no cartório com a sua certidão de casamento, você vai ter a inclusão do sobrenome do seu marido, não tem problema nenhum. Ou no caso de reconhecimento de paternidade também, que você tem a inclusão do sobrenome. E também hoje o marido pode adotar o sobrenome da mulher, né? Verdade. Hoje a regra do princípio da igualdade é a mulher pode pegar o sobrenome do marido, o marido pode pegar o sobrenome da mulher, os dois podem fazer um negócio que eu chamo de troca-troca de sobrenomes, um pega o sobrenome do outro e também eles podem se casar e ninguém pega o sobrenome de ninguém, cada um mantém o seu sobrenome de origem. Direito de escolha. Exatamente. Bom, e apesar de ser um índice que vem caindo no país, o último levantamento do IBGE, que é de 2014, apontava cerca de 1% dos brasileiros sem o registro civil. E nós temos uma pergunta sobre isso. Vamos ver aqui. Olá, me chamo Matheus, sou natural de Porto Alegre, sou estudante e eu tenho uma dúvida. Existe alguma punição para os pais que não registram o seu filho? Professora Clarissa. Existia, né? No passado a gente tinha um prazo para o registro e se não fosse observado, a gente tinha uma multa que era praticamente irrelevante, era uma multa pequena. Atualmente não existe mais multa nenhuma, não existe penalidade nenhuma. Os pais devem fazer o registro de nascimento, porque é o registro de nascimento, como bem o doutor ponderou, que te dá ali o título de que você possa exercer vários direitos, como ser matricular na escola, receber atendimento de saúde pelo SUS, ter o seu documento de identificação, o CPF, o passaporte, a Carteira Nacional de Habilitação. Então, hoje não tem mais nenhum tipo de penalidade. Doutor Leonardo, e é bom lembrar também que, como a gente falou no início do programa, no inciso do artigo 5º, é gratuito para quem é reconhecidamente pobre, não tem mais a multa, que a professora Clarissa falou aqui, tudo para poder incentivar o registro tardio, não é mesmo? Exatamente. E mais, né? Nós temos hoje os postos nas maternidades, os cartórios fazem campanha com ônibus, seja na Amazônia, em barcos, exatamente para poder chegar então às pessoas. Já que as pessoas não vão ao cartório, o cartório vai até o cidadão para poder fazer com que todas as crianças tenham o seu registro feito. E acho que é bom a gente ressaltar que há 20 anos atrás, o índice no Brasil era de 20%. Nós conseguimos atingir 1%. Esse índice, a ONU, ela aceita um índice de 5%. Então, o Brasil vem andando bem por conta da gratuidade, por conta dos cartórios itinerantes, por conta do registro da maternidade. Então, estamos fazendo a nossa parte, né? E eu acho que o próprio fato de estarmos discutindo esse assunto hoje só tende a fortalecer para que, quem sabe, conseguimos alcançar o zero. E o que é preciso para fazer esse registro tardio? Na verdade, o que é necessário é o comparecimento da pessoa ao cartório. Se ela tiver a declaração de nascido vivo, não precisa de testemunha, não precisa de mais nada. Pode ir a mãe com o bebê com 3, 4, 5 anos, vai a mãe ao cartório ou o pai, faz a declaração de nascimento, apresenta a declaração de nascido vivo e ela sai com o registro feito. Bom, e será que essas mudanças na lei de registro civil vão facilitar ainda mais a vida dos brasileiros? O que você acha da lei que permite a escolha da naturalidade? Vamos conferir as opiniões. Pode rodar aqui. Você tem uma lei rígida que determina, ela que determina onde registrar, ser reconhecido seu filho, acho que não é uma coisa muito legal. Eu acho legal o pai ter essa opção. Às vezes a pessoa tem um filho, por exemplo, nasceu no Nordeste, mas não está aqui no Centro-Oeste ou no Sudeste. Aí quer registrar o filho lá no Nordeste, onde é a terra de nascido. Aí é a opção dos pais, né? Mas é válida, porque a lei antiga é onde nasceu registra, né? Pra quê? Que diferença faz escolher a naturalidade ou não? Se nasceu no lugar, pra que mudar? Pra mim, não acrescenta nada, nem diminui nada. É uma lei boa, sim. Eu acho que os pais podem escolher. Acho que não tem problema, não. Acho que, na verdade, é um benefício, né, para as pessoas. Doutor Leonardo, pelo que a gente viu aí, pelo menos entre os nossos entrevistados, a maioria aprova essa mudança na legislação. É sempre bom ter essa oportunidade de escolha? Sem dúvida, né?
como nós falamos, essa lei me parece que ela mexe com a autoestima da sociedade de um modo geral. E se a gente tratar de todos os artigos dessa lei, todos os artigos são bons, são desburocratizantes, dão a opção para a pessoa poder escolher de um modo geral, poder fazer a retificação no cartório, poder escolher o local do óbito, né, do parente que morreu. Então, de um modo geral, essa lei foi boa para a sociedade, eu não tenho dúvida nenhuma, e principalmente no ponto da naturalidade. Agora, o senhor falou aí da mudança no óbito também. Também tem essa possibilidade de escolha agora? Isso. Na verdade, antigamente, o registro do óbito era feito somente no local do falecimento. E hoje ele pode ser feito no local do falecimento e no local que a pessoa residia. Então, houve uma facilidade para o registro do óbito também. Agora, voltando a falar dos nascimentos, então, professora Clarissa, qual a importância da naturalidade para uma pessoa? Isso faz parte da personalidade dela mesmo? A gente vem caminhando desde a Constituição Federal de 88 para uma valorização do indivíduo, do ser humano, em todas as suas facetas, né? A gente vinha de uma legislação que só se importava com o material, com a posse, com a fazenda, e a Constituição Federal de 88 veio e quebrou isso. Se a gente pensar bem, a nossa Lei de Registro Público é de 1973. Então, ela não estava adaptada àquela ideia do ser humano como forma de exercício da sua cidadania, como a fonte do direito, como o fim do direito. Então, a gente acaba pegando essa questão do bem-estar do ser humano e adaptando a Lei de Registro Público. Então, a naturalidade agora, como o próprio doutor falou, é uma forma de reconhecimento da importância daquela cultura, daquele município, daquela sociedade, daquela comunidade. É uma forma de valorizar, é uma forma de interiorizar o Brasil, porque a gente também tinha aqui uma coisa que se chamava Síndrome do Interior. Todo mundo queria ser registrado na capital do estado. Né? E hoje a gente vê que algumas culturas, elas se desenvolvem dentro dos estados, nas cidades menores, e a gente não tem a valorização. Então, isso é uma forma de valorizar o ser humano, a cultura, o próprio país como um todo. E a gente viu, né, doutor Leonardo, um dos entrevistados falou isso, às vezes a pessoa nasce naquele lugar, valoriza aquele lugar e quer que o filho mantenha essa tradição. É cultural do brasileiro, né, como disse a professora Clarissa? Sim, é cultural. E bem lembrou a professora que as pessoas estão voltando a essas origens, querem poder hoje passar a ser do interior, voltar àquela cultura que tinha, preservar isso, né? A gente nota muito bem isso no Rio Grande do Sul, onde as pessoas realmente querem ir às suas origens, né? Então, eu acho que ficou realmente muito bom para a sociedade. E só o fato de você ter opção, né? Como bem disse a entrevistada, né? Poxa vida, por que eu não posso optar, então, pela naturalidade? Se eu vivo naquela cidade, né? Se meu filho não vai poder, então, levar aquela naturalidade. A vida toda passa lá. Na verdade, o fato de ter nascido numa grande cidade foi um acidente, foi porque não havia uma maternidade. Porque né? Às vezes está viajando, nasceu Sim, ali, né? Exatamente, não tem, está fora de contexto, né? Então, eu acho que só tende a valorizar. E acho também que é mais uma mudança de paradigma, porque a figura da naturalidade nasceu naquela cidade, ele é natural, então, daquela determinada cidade. Nós estamos passando por uma mudança cultural tão grande, né? Hoje nós temos pessoas do mesmo sexo casadas, nós temos pessoas do mesmo sexo adotando ou fazendo inseminação artificial para ter seus próprios filhos. E por que não relativizar a opção da naturalidade, né? Há uma mudança aí na sociedade de um modo geral, né? Temos que abrir nossa mente. Muito bem. Bom, a conversa está ótima, mas o nosso programa está chegando ao final. Professora Clarissa, doutor Leonardo, muito obrigada por todos os esclarecimentos aqui. Espero que as pessoas também em casa tenham gostado bastante. Obrigada. Eu agradeço também pela sua companhia. Você pode rever os nossos programas pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. E se quiser sugerir um tema, envie um e-mail para artigo5@stf.jus.br. Até o nosso próximo encontro. Tchau.